Do Maná do Céu para você. Bom dia, Maná de hoje. Qual a sua arma de guerra? Eu vou estar lendo lá em Gênesis 49:5. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então, 49:5. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumento de violência. Aqui é quando Jacó ia partir, né? Ele ia morrer. Então, foi quando ele, né, ali fala no 49, bênçãos proféticas de Jacó, quando ele foi, né, profetizar em cada filho dele, né? E depois você pode ler o capítulo todo, mas hoje quando o Senhor falou, né, qual é a sua arma de guerra, e aí eu confesso que hoje já foi mais difícil para eu acordar, uma luta, né? Acordei no horário, depois muito sono e voltei a dormir. E aquela luta para eu acordar, né? Vi que e a hora que eu acordei, assim, meu corpo bem dolorido, como se tivesse quebrado, ou seja, eu vi que foi uma batalha, né? E aí eu ouvi o Senhor falando comigo. Qual é a sua arma? E eu falei, acho que eu tô entendendo errado, não é possível, né? E eu, Senhor, ali meio sonolenta, voltava a dormir e falava, Senhor, não tô entendendo. Qual é a sua arma? É isso mesmo? E sei que foi até difícil até para eu conseguir ouvir o Senhor. Então, e aí, né, hoje, quando eu fiquei pensando, né, aí eu já vou lá, qual é o dia de hoje? Dia 24. Então, dia 20, o 20 fala apta batalha, né, apta a viver esse dia. O 4, pra gente reinar, pra gente governar, pra gente criar, né? E aí eu fiquei pensando, né? Hoje é dia 24. Aí vamos lá. E qual passagem que o Senhor está nos levando? A Gênesis. Lembra que você é filha, amada, vencedora. Por quê? Nós somos. Quando, a partir do momento que nós entregamos nossa vida para Jesus, sabemos que temos um pai, né? Entregamos para Jesus e já sabemos que nós temos um pai, nós somos filha amada, então nós somos vencedora, porque Jesus já venceu, né? Se ele venceu, nós vamos vencer com ele. Então, levando para Gênesis, lá te lembrando, né, da onde está falando assim, filha, da onde você veio? Você é vencedora, né? O Senhor fez nós todos para vencer. E aí, quando, né, pensando, bom, Gênesis, volta lá pro início. Aí, quando fala 49, 40, é o dia que a gente hoje vai ser julgado, podemos viver isso, julgamento, teste e provação. Aí ele falou 5, bondade de Deus, né? 5 fala da bondade de Deus, então. E aí ontem o Senhor falou da gente, né, ir para um outro nível, da gente saber obedecer, falar não, para a gente ir para um outro nível. Então, falando hoje, né, para a gente reinar, criar, governar, é o Senhor nos testando, né? O Senhor nos testando. E lembrando que a gente está nesse mês 10, né? Ou seja, os 10 mandamentos. Então, a gente está todo o tempo aqui praticando, né, os princípios de Deus. E aí eu fiquei pensando, né, qual é a sua arma de guerra? E aqui o Senhor está fazendo uma pergunta. Quando o Espírito Santo ficou falando qual é a sua arma de guerra, é exatamente isso que ele vai fazer hoje com a gente. E aí eu já vi que foi uma batalha para acordar, então, como eu relatei aqui. Então, quando o Senhor está falando, né, qual é a sua arma de guerra, ele só está te fazendo essa pergunta para você, tipo, vai lá, porque nós vamos viver isso hoje. E sabendo que quando ele fala dos 5, a bondade do Senhor, é o Senhor que vai nos testar, é o Senhor. Para quê? Porque o Senhor quer levar a gente para um novo nível e para isso nós precisamos o quê? E quando fala de guerra, é pra gente ir e vencer, como Jesus venceu, e saber que o quê? Quando a gente, né, sabe que a gente conquista algo, né, e falando de guerra, a gente vai ser mais forte. E aí foi quando, né, eu ali me preparando, o Senhor já me traz qual roupa eu vou colocar. Porque tudo tem um propósito, lembra? Que a cor preta esses dias estava por baixo e hoje o preto está por cima, porque nós vamos ser testados exatamente quando o Senhor fala qual é a sua guerra, ele está falando do quê? Do espiritual. A nossa luta não é contra a nossa carne, é contra o espírito, né? Protestade, né? Ou seja,
O inimigo vai tentar, como tentou Jó. Mas tudo lembrando dos 5 que a bondade de Deus é o Senhor que está permitindo pra gente crescer, pra gente, né, saber que a gente é forte, seja forte e corajoso. Então aqui é o Senhor só te falando assim, filha, você vai viver isso, mas todo tempo o Espírito Santo vai estar falando, qual é a sua arma? Pra gente não achar que a gente, não, perdeu essa guerra, não. Ó, e eu, hoje, foi uma luta ali, eu vi o horário, né, e aí eu fiquei pensando, eu poderia vir aqui e não gravar, mas eu, né, com o corpo todo dolorido, poderia voltar a dormir de novo. Não vou gravar hoje. Não, bora lá. O Senhor ficava, qual é a sua arma de guerra? Levanta e vai. Mas aqui a gente está sabendo que o Senhor que está nos testando. Só que como nós vamos ser testados? Aí é aqui, é no natural. E como? Através das pessoas que vão ser usadas, ou também uma batalha espiritual, pode ser uma batalha, ó, eu já tive uma batalha já ao dormir, para eu acordar, para eu ouvir o Senhor, tudo isso foi uma batalha já, e eu só ouvia, qual é a sua arma de guerra? Eu só ouvia isso. E no entanto, até que eu falei, não, acho que eu não tô entendendo certo. Mas depois eu fui começar a ver tudo que eu já vivi para acordar, eu falei, é pra guerra mesmo, mas tudo isso o Senhor está nos testando para a gente ir para um novo nível, para a gente criar, para a gente governar, lembra? A gente governar a nossa carne, né? E tudo isso. E nisso vai ter o quê? Julgamento. Pode a gente viver momento de pessoas nos julgar, sabe? Querer falar, ué, você não é crente, né? Ué, mas você não é, né, crente? Ué, você não tem domínio? Pode ser. Podemos ouvir isso. Mas tudo isso é com a permissão do Senhor, para a gente ser testado, mas aprovado. Lembra que tudo que o Senhor está querendo fazer é a gente ser aprovado. E quando o Senhor está falando hoje, né? Qual é a sua arma? É isso que o Senhor vai estar falando todo o tempo. O Espírito Santo vai estar nos lembrando. Qual é a sua arma? Todo momento que a gente for para uma guerra, a guerra que eu falo é espiritual. Então pode ser uma batalha na nossa mente, coisa querendo falar para nós que não, que desistir, querendo falar que não vai dar certo, querendo, né, fazer mudar, querer falar que as promessas que o Senhor nos deu não vai se cumprir. Então primeiro pode ser uma batalha na nossa mente. Você não vai conseguir, pode ser uma batalha na mente, mas pode ser uma batalha com pessoas também, que pode querer nos julgar, né? E pode ser uma batalha também com pessoas, por quê? Porque quando fala aqui, ó, Simeão e Levi são irmãos, ó, e as suas espadas são instrumento de violência, ó, fala ali, seus irmãos, então a gente pode ter um momento aqui da gente ser provado com o nosso irmão também. Então, tanto vamos ter, né, quando o Senhor fala qual é a sua arma de guerra, ele tá falando tanto, nós podemos ter batalha espiritual, como podemos ter uma batalha aqui na terra, né, no natural. E no natural é com quem? Com o nosso próximo. E aí é onde o Senhor está nos forjando. Nos forjando. Como? Pra gente ter o quê? Domínio, dominando as cartas. E quando fala do 9, fala do fruto do Espírito. Isso daqui é só pra fazer o quê? Pra nos mostrar o fruto que tá dentro de nós. Vamos ver qual é o fruto. É da mansidão, é do amor, é da paciência. É esses frutos que vão aparecer nesse momento de teste, de prova, porque nós estamos fazendo uma prova, né? É como se nós estivéssemos ali na sala de aula e o professor falar, hoje vou dar uma provinha, vamos ver se você aprendeu o que eu tenho te ensinado. É isso, porque se a gente ser aprovado, em nome de Jesus, nós vamos ser, pra gente ir pro novo nível, pra gente viver algo novo. E pra gente viver algo novo, o Senhor já tá falando. Hoje, o dia de hoje, o 20, fala do que? Apta, a gente já tá apta para viver, nós só vamos fazer uma prova, para o Senhor falar, ó, tá vendo como você é forte, porque nós vamos pro outro nível, vai ter outras guerras, vai ter outras batalhas e vai ter teste, vai ter provação. Quando o Senhor, né, falando para eu colocar essa roupa, eu já entendi. Por quê? Porque a nossa batalha, lembra? É as trevas, é o que? O Jó, ele foi tentado por quem, né? Quem que foi ali tentar Jó? Quem que foi lá? Mas com a permissão do Senhor, entendeu? O diabo foi lá falando que ia rodear Jó, né? Viu Jó lá, um homem justo, e ele foi lá tentar fazer Jó pecar. Então, quando o Senhor falou, né, de eu colocar essa roupa, eu já pensei, e o Cisa fala da guerra, né? Eu pensando assim, né? Mas é o quê? Hoje a nossa luta vai ser contra o quê? É uma batalha. Então, mas essa batalha, nós sabemos que Jesus já venceu, e nós vamos vencer também. Aí fala, né? Lembra? Jesus, ó.
Ele morreu e no terceiro dia ele foi ressuscitado. Ele venceu. Então o Senhor já vai aqui. Jesus venceu, você também vai vencer. Só que o Senhor vai ficar o tempo todo. Isso é maravilhoso, porque o Espírito Santo está conosco. Então o tempo todo ele vai falar assim, qual é a sua arma? Que foi exatamente quando eu acordei, ele ficava, qual é a sua arma de guerra? Então a gente vai ter essa vozinha falando com a gente. Qual é a sua arma? Para quê? Porque o Senhor quer que a gente passe na prova, quer que a gente seja aprovado. Então, todo momento hoje que a gente viver, que a gente vê que é para tirar a nossa paz, a gente tem que lembrar que a gente está vivendo hoje um dia de teste, um dia de prova, pode ser julgamento. Mas a gente sabe assim, não, hoje o Senhor está nos permitindo, nos forjando, porque nós estamos indo para um novo tempo, um novo nível, e nós somos vencedores, nós vamos vencer, porque nós vamos encontrar outras dificuldades. Cada vez que o Senhor vai levando a gente a viver coisas com Ele, espiritual, que a gente vai crescendo, que a gente vai vivendo promessa, a gente batalha, vai ter batalha, e vai ter. Só que tudo isso o Senhor está falando. Hoje é um dia que a gente vai ser testado, provado, né? Mas nós vamos ser aprovados em nome de Jesus. E que o Espírito Santo continue falando. E é tão assim, que mesmo tempo eu fiquei pensando, tempo de guerra, qual é a sua arma de guerra? Eu tô falando, vai viver guerra, né, Senhor? Mas é uma prova, né? É um teste. Mas aí eu comecei a rir, falei, mas nessa guerra também tem risada, tem alegria, porque eu ia contar algo aqui que eu vivi essa semana, mas o Espírito Santo falou assim, não é pra você contar, não. É pra você só entregar o que eu tô te entregando. Porque o maná do céu é pra mim e pra você. E eu ia contar algo que eu vivi. O Senhor falou, não é pra você contar, é do céu. O alimento não é seu. Eu falei, é verdade, né, Senhor? Não, porque a partir do momento que eu vou contar a minha experiência, já é o que eu vivi. Mas o Senhor falou assim, não, hoje você vai entregar. Até porque o Senhor está nos dando uma orientação hoje. Ele está fazendo uma pergunta para nós. Hoje é um dia de prova. E dia de prova é o dia que a gente tem que ficar. A professora, né, fala, eu lembro de escola isso. Todo mundo em silêncio, não pode conversar. E eu aqui querendo fazer uma graça, né? E eu comecei a rir. Falei, ai, Senhor, já estou puxando a minha orelha. Porque no dia de prova não podemos nem conversar, nem brincar. Quem vai lembrar de história, de escola, vai lembrar disso. Daí foi engraçado que eu lembrei que as professoras falavam, hoje não é dia de conversar. Por que você tá rindo? E foi exatamente isso que eu falei para o Espírito Santo. Eu falei, não, eu só ia contar. E ele falou, não, você só vai entregar. É maná do céu para você. Você só vai entregar, não é para você contar, não. Eu comecei a rir. Eu falei, mas nessa guerra aí, nessa prova aí, tem risada também, né? A gente vai ter momento. Eu fiquei lembrando as pessoas que estão lá na guerra. Eles podem estar lá tenso, tudo, mas vai ter momento que eles mesmos vão rir entre eles. E foi isso que aconteceu hoje, eu aqui falando com o Espírito Santo, enquanto eu estava aqui me preparando para gravar. Mas vamos lá, né? Eu vou fazer uma oração, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, te agradecer por esse dia, dizer que Tu és bom, digno de toda a honra e de toda a glória. Pai, muito obrigada, porque o Senhor já nos acorda, já nos orientando e dizendo, Pai, que esse dia que nós vamos viver hoje, tudo está na Sua direção. É a bondade do Senhor a nos testar, Senhor, a nos... Porque o Senhor quer nos provar, sim, para a gente ser aprovado, Pai. Mas sabemos, ó Pai, que a nossa guerra não é contra a carne, é contra o espírito. E, Pai, a nossa arma, Senhor, sabemos que a nossa arma é a Tua palavra, Pai. Que nós possamos, ó Pai, viver esse dia hoje, praticando e mostrando, ó Pai, que nossos frutos, Senhor, é o que o Senhor tem colocado dentro de nós, Senhor. Que é o fruto de que nós possamos mostrar a nossa calma, Senhor, que vem do Senhor, a paz que é do Senhor, Pai, o amor que é do Senhor, porque o mal a gente vence com o bem, Pai. Que nós possamos praticar hoje e lembrar todo o tempo que o Senhor está fazendo essa pergunta, qual é a sua arma de guerra? E a nossa arma de guerra é o amor, Pai, que vence todas as coisas. Porque o Senhor já mostrou o maior, Senhor, o maior amor que é, Senhor, dando seu Filho na cruz para morrer. E no terceiro dia ele foi ressuscitado, ou seja, nós sabemos, ó Pai, que Cristo vive. E aí, Senhor, o Senhor já está nos mostrando, Jesus já venceu na cruz e nós também podemos vencer, porque sabemos, ó Pai, que Jesus já venceu. Se estamos com o Senhor, vamos vencer também. Assim é minha oração, Pai, que cada um hoje seja aprovado e provado, ó Pai, para a gente viver um novo nível, governar, reinar, criar, Senhor, com a Sua. Sabemos que o Senhor está levando a gente a viver algo novo. Assim é minha oração. Já te louvo, te agradeço no nome que há poder, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se inscreva, compartilhe e deixa Jesus te usar. Tchau.